Muita gente tem curiosidade sobre o que está escrito no livro de Apocalipse. Alguns acham tudo muito misterioso, outros sentem medo, mas a verdade é que esse livro fala de eventos grandiosos que apontam tanto para juízo quanto para esperança. A ideia não é aterrorizar, mas acordar nossa consciência para algo que vai além do que vivemos diariamente. Para começar, lembre-se de que o Apocalipse foi escrito num contexto de perseguição aos cristãos. Era um tempo em que a igreja precisava de encorajamento, pois a opressão política e religiosa era muito forte. Mesmo assim, o texto trazia mensagens claras sobre a fidelidade de Deus e a vitória final de Cristo. Portanto, se você sente receio ou confusão, entenda que o principal objetivo é despertar nosso senso de responsabilidade, mostrando que as escolhas que fazemos hoje têm consequências espirituais. Quando falamos de fim dos tempos, não estamos dizendo que você precisa viver desesperado. O foco é estar preparado. Esteja pronto para ver descrições simbólicas, cheias de imagens fortes e até assustadoras. Mas não se prenda só às catástrofes, há sempre um convite à mudança de vida, à reflexão pessoal e à certeza de que Deus continua no controle. Assista até o final com a mente aberta e, no fim, tire suas próprias conclusões sobre o que o Apocalipse representa para você. O Apocalipse, também chamado de Revelação de João, é um livro que encerra a Bíblia. O autor, identificado como João, foi exilado na ilha de Patmos, possivelmente por causa de sua fé em Jesus Cristo. Em meio a essa condição de exilado, João teve visões que formam o que chamamos de profecias apocalípticas. Ele enviou cartas para 7 igrejas da Ásia Menor, chamando-as ao arrependimento e à perseverança. O propósito dessas visões não era simplesmente dar detalhes sobre o futuro, mas, acima de tudo, fortalecer os cristãos que estavam em sofrimento. Você pode notar que o texto mistura símbolos, números e imagens que muitas vezes remetem a passagens do Antigo Testamento, como Daniel e Ezequiel. Esses símbolos servem para ilustrar realidades espirituais profundas, que não podem ser resumidas em uma descrição literal. É nesse conjunto de símbolos que entram as profecias sobre selos, trombetas e taças. Cada um desses elementos representa etapas de juízo e manifestações divinas sobre a terra. As trombetas, em especial, chamam a atenção por trazerem desastres naturais e acontecimentos sobrenaturais. Por que tudo isso aparece de forma tão dramática? Possivelmente para mostrar o quanto a humanidade, sem Deus, fica vulnerável a todo tipo de destruição. Por outro lado, revela como a soberania divina guia cada passo da história, mesmo em meio a cenários caóticos. Antes de abordar as 7 trombetas em si, é importante entender por que o Apocalipse descreve tanto caos. Muitos se perguntam, se Deus é bom, por que permite tanta desgraça? A resposta não é tão simples. Há um conflito espiritual em andamento desde a queda de Lúcifer, um anjo que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, tornando-se o diabo. Esse inimigo trabalha para afastar as pessoas do Criador, promovendo o mal no mundo. A Bíblia mostra que Deus deu à humanidade livre arbítrio. Isso significa que podemos escolher nossos caminhos, mesmo que eles nos levem a consequências ruins. O que o Apocalipse faz é mostrar o ponto final desse processo de rebelião e pecado. As catástrofes descritas lá não são apenas tragédias sem sentido, mas juízos que expõem a gravidade do pecado e a dureza do coração humano. Ao mesmo tempo, indicam que Deus continua no controle da história e vai, no momento certo, restaurar todas as coisas. É claro que, para alguns, a linguagem pode soar dura, pois envolve dor, punição e morte. No entanto, se lembrarmos que o Apocalipse também contém promessas de vida nova, de um lugar sem lágrimas e sem morte, percebemos que tudo se encaixa em um plano maior. A destruição existe para mostrar o que acontece quando ignoramos a lei divina, a esperança surge para aqueles que se alinham com o propósito de Deus. No livro de Apocalipse, há uma sequência de eventos importantes. Primeiro aparecem os 7 selos, cada um revelando um tipo de acontecimento, e depois vêm as 7 trombetas. Assim que o 7º selo é aberto, dá-se início às trombetas. Em linhas gerais, cada trombeta anuncia um juízo que atinge parte da humanidade e do planeta. São julgamentos escalonados, cada vez mais intensos. A estrutura das trombetas é organizada de modo a mostrar que há um limite para o mal. Por exemplo,
a destruição muitas vezes recair sobre um terço da terra, das águas ou dos astros. Isso simboliza que o juízo é poderoso, mas não total. Ainda não é o fim definitivo, mas um sinal para que as pessoas despertem e se voltem para Deus. As trombetas também marcam a transição para o dia do Senhor, uma expressão bíblica que se refere ao momento em que Deus julga o mundo e estabelece seu reino de forma completa. Em outras palavras, as trombetas apontam para a urgência de se arrepender e de buscar um relacionamento genuíno com Deus. Se deixarmos para depois, pode chegar a hora em que não haverá mais oportunidade de mudança. Quando a primeira trombeta toca, ocorre uma chuva de granizo e fogo misturados com sangue, queimando parte das árvores e toda a grama verde. Isso representa uma enorme devastação ambiental. Lembra um pouco as pragas do Egito, descritas no livro de Êxodo, onde fenômenos naturais mostravam o poder divino e chamavam o povo ao arrependimento. Na segunda trombeta, algo como uma grande montanha em chamas é lançado ao mar. Isso mata parte dos seres marinhos e afunda navios. A cena evoca destruição econômica e ecológica, pois o mar é fonte de alimento e também rota de comércio. Essa trombeta sugere que mesmo o que parece sólido pode ruir num instante. Nossa sensação de segurança material pode desaparecer, revelando nossa dependência de algo maior. Em ambos os casos, vemos uma parte, um terço, sendo atingida, não tudo. Esse detalhe reforça a ideia de limite. O objetivo, ao que parece, é alertar a humanidade, não aniquilá-la de uma vez. É como um sinal de que as coisas estão graves, mas ainda há tempo para repensar o rumo que tomamos. Deus, em sua misericórdia, não derrama o juízo de forma total logo no início, mas vai dando chances de mudança. Na terceira trombeta, surge uma estrela chamada Absinto, que cai sobre rios e fontes de água doce, tornando-as amargas. Muitas pessoas morrem por beberem dessa água envenenada. Aqui fica clara a ideia de que o que deveríamos ter de mais essencial, água limpa, se torna uma causa de morte. É um retrato de como o pecado pode corromper até o que é vital. Já na quarta trombeta, um terço do sol, da lua e das estrelas se escurece, fazendo com que o dia e a noite percam parte de sua luz. Além de afetar o clima, esse escurecimento simboliza a perda de direção. Sem luz, ficamos confusos, sem saber para onde ir. Podemos relacionar esse fenômeno a uma crise de valores, onde as pessoas não sabem mais o que é certo ou errado. As três primeiras trombetas atingem, principalmente, a natureza, terra, mar e águas doces. A quarta já mexe com os astros, que regem ciclos e estações. Juntas, mostram que toda a criação está sob o poder divino. Não há lugar onde possamos nos esconder se a terra e o céu são abalados. Esse conjunto de sinais ressalta a necessidade de buscar proteção e direção em Deus, pois não teremos para onde correr. As últimas três trombetas são chamadas de cais, porque trazem juízos ainda mais intensos. Quando a quinta trombeta soa, um anjo abre o poço do abismo, de onde sai uma fumaça escura que encobre o sol e o ar. Dessa fumaça emergem criaturas descritas como gafanhotos monstruosos, que atormentam as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Elas têm caudas como escorpiões e causam muita dor, mas não matam suas vítimas. Esse tormento é tão grande que as pessoas querem morrer, mas não conseguem. O cenário é angustiante, mostrando uma forma de punição que atinge diretamente os que rejeitam a Deus. Se nas trombetas anteriores o alerta era mais voltado à destruição física, aqui o abalo é psicológico e espiritual. A figura dos gafanhotos é simbólica, mas passa a ideia de uma força demoníaca que age sobre a humanidade incrédula. Alguns estudiosos interpretam que essas criaturas representam a opressão de um sistema maligno, ou mesmo ataques espirituais intensos. De qualquer forma, a mensagem é que existe um limite claro entre quem está protegido por Deus e quem não está. Os selados pelo Senhor não sofrem esse tormento, mostrando que a fé genuína é um escudo poderoso contra as investidas do mal. A sexta trombeta liberta 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos lideram um exército enorme, descrito com um número gigantesco de cavaleiros. O resultado é a morte de um terço da humanidade. É um evento de proporções ainda maiores do que tudo o que vimos antes, revelando um juízo que atinge massivamente a população.
Se na quinta trombeta havia tormento sem morte, agora a sexta traz morte em grande escala. É uma forma de juízo mais severa. O Apocalipse descreve fogo, fumaça e enxofre saindo das bocas dos cavalos, símbolos de destruição quase incontrolável. Mesmo depois de tamanha calamidade, o texto diz que muitas pessoas continuam sem se arrepender, seguindo em idolatrias, assassinatos e imoralidades. Aqui há um ponto crucial: apesar da gravidade do juízo, a humanidade persistente no mal não muda de comportamento. Isso mostra como o coração endurecido é capaz de ignorar até os sinais mais gritantes. Também revela a paciência de Deus, que mesmo assim permite que alguns sobrevivam, sinalizando que ainda há oportunidade de mudança. Mas o texto deixa claro que muitos continuarão resistindo até o fim. A sétima trombeta marca o anúncio final do estabelecimento do reino de Deus. Há vozes no céu proclamando que o governo do mundo se tornou de Cristo. Relâmpagos, trovões, terremotos e grande granizo acompanham esse momento, mostrando a magnitude do acontecimento. É como se fosse o ponto de virada definitivo, em que Deus intervém de modo pleno na história humana. Nesse ponto, a simbologia se volta para o triunfo de Cristo sobre todos os poderes contrários a Deus. A sétima trombeta não é apenas um juízo, mas também uma celebração de que o mal não ficará impune para sempre. Tudo aquilo que foi corrompido começa a ter seu desfecho sob o julgamento divino. O terceiro bai representa a consumação desses acontecimentos terríveis, mas necessários para a vitória do bem. Essa última trombeta, portanto, não traz só destruição. Ela sela a promessa de que o reino de Deus finalmente será manifesto em toda a sua glória. É o fim de uma era marcada pela rebeldia e o início de um período em que Deus reina sobre tudo. No Apocalipse, esse momento é descrito também como o tempo em que a morte será aniquilada, e Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. Depois de passar pelas 7 trombetas, fica claro que o Apocalipse não é um livro para se ler de forma superficial. Ele traz uma narrativa carregada de simbolismos, destinada a alertar a humanidade sobre a urgência de se voltar para Deus. A destruição e o terror descritos não são gratuitos, servem como sinais de alerta, mostrando que o mal tem consequências sérias, mas que há um caminho de salvação. Ao mesmo tempo, o texto deixa claro que tudo está nos planos de Deus, e que Ele concede diversas oportunidades de arrependimento. Enquanto alguns se mantêm duros de coração, outros aproveitam para mudar de rota antes que seja tarde. Vemos, então, a coexistência da justiça e da misericórdia divinas. A justiça pune o pecado, enquanto a misericórdia estende a mão para quem quiser ser resgatado. Agora que você conhece um pouco mais sobre as trombetas do Apocalipse, pense em como isso pode afetar sua vida hoje. Não se trata de viver em pânico, mas de refletir sobre suas prioridades e seu relacionamento com o Criador. Se você perceber que está distante, ainda há tempo para se aproximar. A mensagem central é: escolha a vida que Deus oferece antes que as portas se fechem. Assim, mesmo diante das incertezas do futuro, você poderá manter a paz, sabendo que está seguro nas mãos daquele que governa tudo. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe-o com alguém que também precise conhecer essa mensagem. Cada pessoa pode se beneficiar de entender que há um propósito maior por trás dos avisos bíblicos. Afinal, o Apocalipse termina mostrando que Deus triunfa, e nós podemos participar dessa vitória se estivermos do lado certo. Fique atento às escolhas que faz e lembre-se de que o momento de buscar a Deus é agora, enquanto ainda há tempo.